Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, né? Aqui é a pastora Lucinha, já tem um tempinho que eu não passo por aqui, eu sempre me oriento, eu falo o seguinte, gente, eu gosto de colocar um vídeo quando Deus ele fala algo que para me entregar o coração, principalmente de vocês aqui no canal. Você que não é inscrito ainda no canal, aproveite a oportunidade, se inscreve lá, ajude a divulgar o canal. Você ouça o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E depois deixa a sua curtida aí, amém? Bom, o tema de hoje eu até anotei aqui, porque muitas pessoas perdem a guerra da restauração do casamento. Será por que muitas pessoas perdem essa guerra? Eu já fazem mais de 2 anos e meio que meu casamento foi restaurado. E nesse decorrer, tanto no decorrer dos 2 anos que eu fiquei no deserto e desse tempo que, graças a Deus, meu casamento foi restaurado, o que eu tenho mais observado, a gente acompanhando muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas param, né, no meio da caminhada, no meio da jornada. Tem gente que já está há algum tempo, já desiste, né, entrega, acha que é o seguinte, não tem jeito e tal. E Deus colocou algo no meu coração. Por que as pessoas perdem essa guerra? Queria que você, depois que tivesse uma oportunidade, abra a sua palavra, a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Só para a gente entender um pouquinho. Olha aqui. Diz assim, olha. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, se anunciaram a Saul e mandou em busca dele. 32 diz assim. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a tua mocidade. Então, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, levantando-se contra mim, lançando-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Olha só. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Até aí. Você sabe por que muitas pessoas perdem a guerra da restauração do casamento? Porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são. A maioria das pessoas que geralmente eu costumo lidar, principalmente aqui no canal, na igreja, nessa luta pela restauração do casamento, quando as pessoas desistem, o que eu mais observo? As pessoas não sabem quem elas são. Como assim, pastora? Olha, quem nós somos em Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos entregamos a Ele, Ele vem e coloca o nosso nome no livro da vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, assim o próprio Jesus, Ele diz para mim e para você, que Ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Sabe o que acontece? Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Olha o que Davi disse, olha,
Saul, você não está entendendo. Eu, Saul, você está achando que eu sou um simples pastor de ovelha lá? Não. O que acontece? Quando o leão, quando o urso, ele vem e ele pega uma das minhas ovelhas, né? E ele tenta fugir, eu vou até ele e eu tomo no braço as minhas ovelhas, aquilo que é meu, aquilo que Deus nos deu. Mas Saul, eu não faço isso sozinho, né? Eu tenho um Deus, igual ele diz assim, ó, o Senhor me livrou da mão do urso e do leão. Ele sabia quem ele era, quem dava poder para ele, né? E ele sabia que quando algum urso e leão viesse tocar nas ovelhas, ele não estava tocando em Davi, mas ele estava tocando naquilo que era do próprio Deus. O que eu quero dizer isso para você? Quando você entende quem você é e quem está com você, você não desiste da batalha. Você pega as armas que ele te deu. Pastor, mas quais foram as armas que Deus me deu? As armas que Deus te deu, a primeira arma que o Senhor te deu foi você, o seu nome está escrito no livro da vida. Você assumiu a identidade de filho. E quando nós somos filhos, o próprio Jesus nos diz que ele nos deu poder e autoridade. Então se ele me deu poder e autoridade, eu não tenho que temer nada. Eu sei em quem tenho crido. Entrou dentro da minha casa. Entenda só. O que Davi estava dizendo ali para Saul? Ele entrou no meu território. Eles pegavam uma das ovelhas que eu cuidava, né? Podia ser o leão que fosse. Eu sirvo o leão da tribo de Judá, aquele que é mais forte. Eu vou defender aquilo que Deus me deu. Então, quando você sabe quem você é, primeira coisa, eu sou filho. E quando eu sou filho, o próprio Deus, ele me deu, colocou em mim poder. Autoridade. Porque Davi, ele sabia que ele tinha autoridade sobre o leão. Ele tinha autoridade sobre aquele urso que vinha e pegava as ovelhas. Então ele exerceu a autoridade falando com Saul. Saul, eu pareço um menino pequeno, franzizo, né? Sem força, mas você não está entendendo não. A força que é colocada dentro de mim não vem de mim, mas vem do Senhor dos Exércitos. Do Senhor dos Exércitos. Por isso que eu vou contra esse incircunciso. Sabe por quê também? Esse incircunciso, quando a gente fala de circunciso, nós lembramos que é aquele que não tem aliança. Ele não tem aliança. Você lembra que Satanás, nós sabemos que ele era um querubim que servia ao próprio Deus. Mas quando ele se levantou contra o próprio Deus, quando ele se rebelou contra o próprio Deus, ele e os outros anjos que se rebelaram, não foi ele que optou a sair lá do céu. A palavra de Deus fala assim, que o próprio Deus expulsou Satanás do céu. O próprio Deus expulsou Satanás. E além disso, olha o que ele fez. Quando ele expulsa, ele perde a aliança. Existe uma sentença para Satanás, que é o que? A morte eterna, a destruição eterna, em que o próprio Deus, aquele que te deu poder, ele já disse isso para mim e para você. Agora, quando nós estamos em uma guerra, ou que seja uma guerra de restauração de casamento, ou que seja uma luta que você está passando na sua casa, na sua família, ou com seu filho, ou uma luta financeira, seja o que for, você tem que lembrar de uma coisa: quem você é. Você é filho de Deus, filho, e quem é filho é herdeiro. Jesus, ele tinha poder e autoridade. Ele tem poder e autoridade dada pelo Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. Quando nós aceitamos Jesus, nós herdamos
todas as bênçãos do Pai Celestial, todas as bênçãos. E uma delas é poder e autoridade. Você tem poder e autoridade sobre qualquer situação que se levantar contra você, sobre qualquer incircunciso que se levantar contra você. Não é porque você é forte, não, é porque você tem o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos é com você. Davi, ele sabia quem que ele era. Ele sabia, olha, eu já venci o leão, eu já venci um urso, e esse incircunciso não vai ser nada para mim, porque o Senhor dos Exércitos me livrou dos meus inimigos. Então as pessoas perdem a batalha da restauração do casamento. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. Elas se perderam na identidade de Cristo. Sabe? Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos que é o seguinte: eu não estou lutando contra o meu esposo que saiu de casa ou contra a minha esposa que saiu de casa. Eu estou lutando, assim como a palavra de Deus diz, contra as potestades das trevas, contra o próprio inimigo. E eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus fala que somente com uma funda e uma pedra gigante, Davi derrubou Golias, aquele gigante. Ele derrubou. Então, saiba quem você é. Porque se você sabe quem você é, você sabe que o Senhor já deu para você poder e autoridade. Não deixe essa guerra. Não deixe suas guerras. Não abandone a sua guerra. Porque você tem armas suficientes para vencer todas as suas guerras, para vencer esse gigante. Seja esse gigante o adultério, seja esse gigante a traição, amante, seja esse gigante a rejeição, seja esse gigante a briga, a discórdia, o divórcio. Você tem poder e autoridade dada pelo Senhor dos Exércitos, assim como Davi tinha. Amém? Não se esqueça disso, que você hoje possa pegar essa palavra, cravá-la no seu coração e saber que é o seguinte: essa batalha que você está enfrentando, essa guerra que você está enfrentando, sabendo que é o seguinte: a vitória é sua, porque quem te garante a vitória é o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo, curta ele aí para que ele possa ser divulgado mais vezes. Nós temos que aprender quem nós somos, nunca esquecer quem nós somos. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.